Fala pessoal, eu sou Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, há um tempo atrás eu trabalhei numa linha de raciocínio onde eu apresentei a vocês que acompanham o canal. Se você não é inscrito no canal ou se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou disponibilizar alguns vídeos aí na descrição do vídeo para que você se intere dessa linha de raciocínio, onde eu coloquei uma visão de que o governo do anticristo, né, essa linhagem do mal, na minha visão, estudando também algumas partes, alguns trechos da Bíblia, inclusive do Apocalipse, a linhagem do mal pode estar relacionada aos países muçulmanos e à cultura islâmica. Por que eu disse isso, pessoal? Ligado também com a Bíblia, existe a questão histórica, né? A cabeça ferida de morte, conforme está descrito aqui em Apocalipse 13, e também vi uma de suas cabeças como se for a ferida de morte, mas uma ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu segui essa linha de raciocínio, ligando à cultura islâmica, ligando ao último período do reino, que é o Império Otomano. E esse império, ou seja, essa cabeça, a sétima cabeça, conforme você pode ler em Apocalipse 17 também, a sétima cabeça, ou seja, ela não morreu, ela foi ferida de morte, né? É como se ela tivesse sido morta, mas ela foi curada. Essa ferida do Império Otomano, que foi extinto em 1922, ela está sendo curada. Ela foi curada. Ou seja, pessoal, essa informação, essa notícia que está aqui no site Gospel Prime, que foi publicada no dia 26 de 11 de 2017, mostra exatamente isso. Ou seja, essa linha de raciocínio que eu segui, eu não estou falando aqui do anticristo, tá? Eu venho trabalhando também com uma linha de raciocínio com o anticristo, só que em três linhas. Eu não sei de onde ele vai vir. Pode vir dessa mesma região, pode vir de outras regiões, pode vir também da questão relacionada com inteligência artificial. Lembrando a vocês que a própria Arábia Saudita foi o primeiro país a conceder a cidadania a um robô. Tá? Isso é fora do contexto bíblico, isso é fora do padrão de Deus, isso é uma blasfêmia em relação à criação humana. Entende? Pois bem, pessoal, seguindo essa linha de raciocínio, que eu já apresentei em alguns vídeos passados, diante dessa notícia, nós temos o quê? O possível exército do anticristo formado, por enquanto, entre 40 países muçulmanos, mas não só muçulmanos, tá? Tem países do Oriente Médio, da Ásia e da África. São cerca de 40 países. Isso não impede, por exemplo, que daqui mais para frente outros países entrem nessa coalizão. Mas, diante dessa linha de raciocínio, para mim, na minha visão, o exército do anticristo, aquele que a gente encontra no livro de Apocalipse, onde nos diz quem poderá batalhar contra a besta, que terá o seu exército formado por 200 milhões. Um exército de 200 milhões. Ou seja, pessoal, isso só é possível, que na minha visão já foi consolidado dia 26, e como eu disse, outros países podem vir decorrente de pressão, esse tipo de coisa, acordos comerciais, a fazer parte adicional dessa coalizão de 40 países do Oriente Médio, Ásia e África. 200 milhões. Eu não contabilizei aqui, porque a gente não tem os dados reais desses exércitos, né, desses 40 países. Mas a situação é o seguinte, ó.
A Arábia Saudita anunciou nesse domingo, dia 26, que está formando uma coalizão de 40 países muçulmanos predominantes sunitas. Preste atenção, o objetivo seria reunir forças para combater os grupos extremistas e fazê-los desaparecer da terra. Prestem bem atenção, porque lá embaixo eu vou mostrar algo que é totalmente contraditório a essa união, tá? Essa falsa desculpa que eles estão dando, que é para combater extremistas, terroristas, esse tipo de coisa. Na verdade, existem países que são os próprios terroristas, que praticam como Hamas e o Hezbollah, ou seja, são países que praticam terrorismo. Então, você vê, a gente percebe que esse objetivo, na verdade, não é acabar com o terrorista. O terrorista, você sabe quem é. Quem sempre foi perseguido, né? Você pode olhar o contexto histórico de qual povo foi perseguido e é considerado como terrorista diante desse império, o Império Otomano, que novamente aí, ó, a 8ª cabeça. A ferida de morte foi curada. Essa é a 8ª cabeça. O governo, o exército do anticristo acabou de ser formado. O príncipe Mohammed bin Salman, que está prestes a se tornar o líder do país com a renúncia de seu pai, presidiu na capital Riad com uma reunião de ministros da defesa de países do Oriente Médio, Ásia e África, marcando oficialmente a criação da coalizão militar islâmica que vinha sendo negociada desde 2015. Ou seja, pessoal, é o Império Otomano se reerguendo, aquele Império Otomano que foi destruído, digamos assim, em 1922. E aqui eu quero mostrar para vocês a relação do terrorismo ligado a essa coalizão. Está aqui, ó. Chama a atenção que, embora seja uma aliança para combater o terrorismo, que a gente sabe que não é, esse grupo não está empenhado com o objetivo de combater, por exemplo, os jihadistas. O objetivo deles é perseguir e matar cristãos, judeus. Esse é o objetivo, tá? Isso é um falso pretexto para combater o terrorismo. Na verdade, os cristãos e os judeus é que são os terroristas diante da cultura deles. Quer dizer, a cultura que vem sendo enraizada há mais de 2000 anos para que fosse concretizada esse governo maldito, satânico, entregue nas mãos do anticristo para perseguir e matar os servos de Jesus Cristo. Faz parte dele a Palestina e o Líbano, uma vez que são comandados por partidos políticos que têm como braços armados os grupos terroristas Hamas e Hezbollah, respectivamente. Vocês devem se lembrar também que aí é onde eu mostro para vocês, tá, que eu não estou aqui defendendo partido político nenhum. Teve uma ocasião em que o governo do PT, do Lula, enviou ajuda financeira a esses grupos terroristas do Hamas e do Hezbollah. É só você pesquisar aí na internet que você vai ver que o governo do Lula, ele enviou uma quantidade significativa, mais de milhões de reais, para esses dois grupos. Hezbollah, para que você não sabe, né, significa, traduzindo para o português, Partido de Deus. Como que a gente pode, né, como que as pessoas podem aceitar um negócio desse, colocando Deus no meio, né? Só que a gente sabe que o verdadeiro Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e jamais quer que a gente pratique o mal para o próximo, principalmente com a vida do nosso próximo. Isso é totalmente contraditório ao que Jesus veio pregar, o amor, a misericórdia e a salvação. Então a gente percebe, a gente vai encaixando as coisas e a gente vê que o exército, o governo do anticristo, está cada vez mais visível para quem está atento. Quem não está atento
o que vai acontecer? Vai andar despreocupado, né? Criar falsas expectativas, criar falsas esperanças. Então, para você entender muito mais do assunto, para você ficar mais por dentro do que está acontecendo, eu também quero deixar esse link aqui para vocês, onde aconteceu um fato nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tem uma cultura muito forte com a religião islâmica, e o que eles pregam nas ruas é totalmente ao contrário do que eles pregam dentro dos seus templos religiosos. Fora dos seus templos religiosos, eles pregam amor e paz. Só que dentro dos seus templos religiosos, somente para com os membros da sua religião, eles pregam o quê? Um diálogo de luta contra a intolerância religiosa. E eles promovem o quê? O Islã moderado. Só que sabe o que é o Islã moderado? Eu vou citar aqui para vocês. Aqui, ó. É o que eles pensam é o que eles pensam com os cristãos, com os judeus, com os que não são membros do Islã, e até com os que são membros do Islã e não praticam esse Islã moderado, que é o que será implementado, que o governo do anticristo vai, na minha visão, nessa linha de raciocínio, implementar o governo do anticristo através desse Islã moderado, por assim dizer. Então eles pensam assim, ó: eles são ignorantes e não há necessidade de diálogo com eles. Deus lhes deu duas opções. Uma é o livro sagrado, ou seja, o Corão, e a outra é a vara. Se não aceitam o livro sagrado, devem ser forçados com a vara. É assim que eles pensam, é assim que eles agem dentro dos seus templos, tá? Quem fez a própria denúncia, isso aqui é uma denúncia feita por um jornalista que fugiu do Oriente Médio, porque não aceita até hoje esse tipo de comportamento da própria religião, e ele fugiu do Oriente Médio, foi para os Estados Unidos e vive constantemente fazendo esse tipo de denúncia contra os próprios imãs, né? Os imãs radicais que ficam pregando aí esse falso Islã moderado, que de moderado não tem nada. É perseguidor, é terrorismo, é contra cristãos, é contra judeus. Não pregam a paz para com o próximo de jeito maneira. Então, seguindo essa linha de raciocínio, juntamente com essa notícia, juntamente com o que está formalizado, isso já foi formalizado, já houve uma reunião entre esses países, e como eu disse, pode ser que venha mais países para formar uma coalizão maior, para formar o exército de 200 milhões que irá perseguir e matar os servos de Jesus Cristo. Mas quem está em Cristo não teme tudo isso, certo? Se você crê em Jesus, se você crê que Jesus Cristo vai salvar a sua alma, não é a sua vida material, e você nunca deve negar Jesus Cristo jamais na sua vida. Então, diante desses fatos, nós sabemos que a perseguição está aumentando, ela vai aumentar cada vez mais. Eu já mostrei aqui também, aqui no Brasil, já está sendo implementada uma política de escravidão, e através dessa política de escravidão, não só no Brasil, mas global, implementado com outras coisas que virão futuramente, talvez com a implementação, acredito também em uma outra linha de raciocínio, com o chip, né? Pode ser que o chip seja a marca da besta, a gente não tem certeza, eu não tenho certeza disso, não posso afirmar, mas é uma linha de raciocínio muito bem pautada, e que a gente também deve ficar esperto com essa linha. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e nunca negue Jesus Cristo. Nunca, jamais negue Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador da sua alma.
É o único que pode salvar a sua alma se você não negá-lo. Ok? Um forte abraço.